estar com vocês, né? E sempre uma experiência nova, com pessoas diferentes. Eu estava vendo os nomes, eu acho que a Érica que eu conheço pessoalmente, né? Além dos pastores, sim, Josiel e Emerson, né? Não sei se eu conheço mais alguém pessoalmente já, mas é uma alegria estar com todos aqui. Que Deus nos abençoe. Valeu. Opa, aqui em cima também, Leonilva também conheço. Muito bem. O seu aluno Lucas também está aqui reclamando que você não lembrou dele. Não estava reclamando. Cadê ele? Que ele não aparece na minha... é que eu não estou com a tela aberta ainda. Ele está lá embaixo. Isso. Não, mas o Lucas, ele pode nem perdoar. Ele tem obrigação de perdoar, porque está na nossa mão aí. É verdade. Por isso que eu falei que eu não estava perguntando. Tá certo. Não, mas eu também, agora que eu te achei, você tá junto na mesma câmera, eu tava procurando o nome, legal. Isso aí, valeu, pastor, seja bem-vindo. Bom, pessoal, nós vamos iniciar o nosso momento de estudo, como sempre fazemos, ouvindo uma canção, e quem souber canta junto em casa, adorando ao Senhor nesse momento. O Lucas vai cantar, e só tome o cuidado de quem for cantar junto, desligar o seu microfone para não dar aquelas interferências, ok? Então, Lucas, é contigo. Tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Valeu, Lucas, muito obrigado. Nós também queremos chamar bem-vindos e acolher aos nossos irmãos de outros lugares, de outras congregações que também sempre nos acompanham. Para que o pastor Ayrton também saiba e fique informado, nós temos esse grupo de estudo bíblico todas as quartas-feiras, às 20 horas. E também, esse ano, com o cenário da pandemia, tivemos o privilégio de agregar irmãos e pessoas de outros lugares, coisa que presencial não nos possibilitava. Então, temos aí Dona Érica, lá de Porto Alegre, temos a Silvia e a Ledi, que são lá de Assis Chateaubriand, no Paraná, o Douglas, que está lá no Canadá, e não sei se tem mais alguém. Tem também aqui a Giane, que é, acho que lá de Jaraguá do Sul, né? Não sei se tem mais alguém de fora nesse momento. A minha mãe, que também é lá do Imbituva, Paraná. Isso aí. Bom, nós vamos iniciar, então, antes de passar a palavra definitivamente para o pastor Ayrton, fazendo uma oração. Quero convidar o pastor Josiel. Pode ser, pastor, você nos dirige em oração nesse momento inicial? Pode ser, pastor Emerson. Eu Muito conduzo obrigado. a oração, sim. Boa noite a todos. Oremos, então. Onipotente e eterno Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos reunidos para esse momento de estudo na tua palavra, de reflexão. Pedimos a tua bênção, que nos concedas o teu Santo Espírito, iluminando o nosso coração, guardando a tua palavra, para que assim possamos também praticá-la em nossa vida. Abençoe especialmente ao pastor Ayrton, que irá nos conduzir nesta noite, nesse estudo e reflexão, para que juntos possamos sempre, com amor, te servir e com os nossos dons, com tudo que somos e temos,
também poder cuidar do nosso próximo com muito carinho e amor, de acordo com a tua santa palavra, como tu nos ensinaste também, no exemplo de nosso amado Salvador Jesus. Abençoe-nos, ó querido Deus. Nós iniciamos esse momento em tua presença, invocando a ti para estar conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E Deus nos abençoe nesse momento. O pastor Ayrton, ele nasceu na localidade de São Paulo das Missões, no Rio Grande do Sul. O pastor Ayrton é casado com a Silvana, e ele tem 2 filhos, o Douglas e a Heloísa, né? É pastor da nossa igreja, ele atuou como pastor na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, de 95 até 2014. É formado pelo Seminário Concórdia, de São Leopoldo, ou de Porto Alegre, e também recebeu o título natalense em 2014. Pastor Ayrton tem pós-graduação em Teologia Bíblica pela UBRA, que é a Universidade Luterana do Brasil, mestrado em Teologia Prática pelo Seminário Concórdia, o seminário da nossa igreja. Também já atuou como professor do Seminário Teológico Evangélico de Natal, em 96, onde ele também foi diretor de 2000 até 2014. O pastor Ayrton tem uma vasta experiência no campo da ação social e já atuou em vários programas. Vocês podem ler as atuações dele com mais clareza e um pouco mais completo no site da IELB. Eu vou colocar aí no chat o link. E aí, assim, quem não conhece os demais integrantes da Diretoria Nacional da IELB, já aproveita, acessa o link e conhece também os demais integrantes. Atualmente, o pastor Ayrton, desde 2014, foi eleito vice-presidente de Ação Social e foi reeleito em 2018 até a gestão de 2022. Portanto, ele integra a Diretoria Nacional da IELB na atuação de vice-presidente de Ação Social. Então, pastor, nós queremos mais uma vez saudá-lo com muita alegria, acolher e agradecer a sua disponibilidade também em nos dar esse privilégio de dirigir a palavra. Nós temos sempre o costume de fazer esse nosso estudo mais ou menos até ali pertinho das 9 horas, então agora é 20 horas e 10 minutos, e ali pertinho das 9 horas a gente então dá uma paradinha se alguém tem alguma observação, pergunta, mas se o pastor quiser usar uma dinâmica diferente, aí fica na sua escolha. Aos que estão chegando agora, sejam também todos bem-vindos. Pastor, bem-vindo, é contigo a palavra. Então, mais uma vez, boa noite, que a graça de Jesus esteja com todos nós. Apenas fazer uma observação, eu não sou mestre ainda, estou estudando o mestrado, então ainda falta, né? Mas está pertinho, talvez ano que vem as coisas se ajeitam, né? Pois bem, nossas agendas, elas são bem corridas nesse período, e quando o pastor Emerson entrou em contato, ele perguntou sobre quartas-feiras, e eu disse, olha, quartas-feiras eu tenho as 3 abertas, como a gente passa o dia em reunião da diretoria, a gente vai segurando a quarta, né? Aí ele disse, inclusive esta, eu digo, sim. E aí eu prefiro sempre resolver logo, né? Quando tem um convite, atende e está resolvido, né? Mas, Emerson, no currículo você esqueceu que você estagiou no distrito que eu trabalhei, né? Isso é verdade, não esqueci. Que ano foi isso? Foi 2001. 2001. Uhum. Naquela época, muita coisa estava começando, né? Eu nem estava trabalhando em ONG ainda, estava ali, mas ainda conhecendo o Nordeste, o tempo foi passando e chegou até 2014, né? Que legal. Gente, então, o tema proposto é a ação social cristã. Eu creio que vocês, se alguém tem algo a perguntar, pode usar o chat ou até abrir o microfone e perguntar. A minha proposta é colocar algumas questões de terminologia, né? Aí depois o Lucas vai falar de uma forma bem abrangente o que é ação social, porque hoje é a prova dele referente à disciplina que a gente teve em agosto e setembro, né? E aí depois eu vou fazer a conclusão.
sobre isso. Brincadeira à parte, eu vou também discorrer um pouco como Lutero apresentou questões da ação social, e daí fazer uma conclusão mais prática. Eu não vou usar um PowerPoint, porque de ontem para hoje eu não preparei nada curtinho. O que eu tenho normalmente são palestras mais longas, mas eu vou basear uma boa parte das coisas a partir do Manual de Ação Social, A Igreja em Movimento. E, para começar, falar de alguns termos, e talvez ajudar a todos, assim, de onde eu parto? Eu parto de 1 João 3,18. Se alguém quiser acompanhar a leitura, 1 João 3,18, para mim é bem mais fácil ler aqui na parede, né? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Li na linguagem de hoje. Esse é o texto que tem pautado a nossa visão de ação social, e ela está expressa, então, no Manual de Ação Social. E ali eu trago uma série de termos. Eu não vou olhar todos, mas eu gostaria de ajudar a perceber alguns termos. A primeira coisa, por que a IELB usa ação social? Porque na Bíblia essa palavra não aparece. Na Bíblia aparece diaconia, que é servir, aparece misericórdia, né? Aquela empatia, aquele coração partido, aquela pessoa que quase sente a dor do outro, né? E aparece compaixão, que vem de um termo que vem das entranhas, né? Talvez não vale a pena aqui dizer em grego, mas a palavra é spaklitsomai, é assim como se os meus intestinos, as minhas entranhas se movem na dor, ou pela dor, ou na direção do outro. E aí, é bastante comum as igrejas usarem estes termos, né? Diaconia, misericórdia, compaixão, e nós usamos também. Mas quando foi estabelecido em 2010 que a igreja ia trabalhar na direção de, em 2014, eleger um vice-presidente para a área social, escolheu-se o nome Ação Social, especialmente para o diálogo para fora. Ação social é algo que as pessoas entendem se elas são ou não são cristãs. E então, como a ação social ela se relaciona com gente, e gente de dentro da igreja e de fora, então escolheu-se esse termo. E eu pessoalmente gosto muito dessa expressão, porque ela traz em si um conceito bastante amplo daquilo que significa amar o próximo. Primeiro é ação. Não é inércia social, é ação. Né? Não é uma postura passiva, mas é ativa, é agir, é fazer alguma coisa. E social é o contrário de egoísta. Né? É algo que vai além de mim. Né? E algo que, quando eu digo social, ele não é só para os outros, é para mim também. Eu também sou sociedade, eu faço parte deste todo. Então, nesse sentido, a ação social cristã, ela tem um tempero. Nós já vamos ver esse tempero. Antes disso, eu quero usar mais dois conceitos de ação social e ajudar a entendê-los também. Não sei se temos aí alguém com formação no curso de serviço social, alguma assistente ou algum assistente social, né? Então, assim, na igreja,
quando eu estudei no seminário, se falava que serviço social era um projeto mais elaborado e assistência social era algo que acontece e amanhã não, depende da necessidade. Essa terminologia mudou. Hoje, não se deveria usar o termo serviço social para se referir ao trabalho social, porque serviço social é o nome de um curso inscrito no MEC que forma o assistente social. Claro que para nós isso não vai mudar muito, mas se você usa a palavra, um departamento ele não deveria mais ser de serviço social. Ele deveria ter qualquer outro nome, porque serviço social é um curso. Quando você usa esse nome, alguém da universidade vai dizer, esse povo não está entendendo bem, porque serviço social é o curso que nós oferecemos. Né? Então, nesse sentido, alguns cuidados. Aí, a palavra assistência social é o nome mais conhecido, mais usado, e ele está na Constituição Federal, no artigo 6. Então, a assistência social é toda uma gama de políticas e de ações públicas em benefício do ser humano. Só que aí, esse termo ele não foi usado na igreja para chamar a vice-presidência e todo o trabalho, porque assistência social também é o nome de muitas secretarias municipais. E eu brinco, né? Eu brinco que assistência social, às vezes as pessoas fazem assim de braço cruzado. Elas assistem a desgraça dos outros e não se mexem, né? Então, como o termo assistência às vezes é mal compreendido devido ao mau uso dentro do campo político e eleitoral, então a igreja optou em usar ação social. Aí, qual seria a diferença entre uma ação social, seja de misericórdia, de compaixão, diaconia, ou dentro de uma política de assistência social? Qual é a diferença disto para assistencialismo? Assistencialismo é quando eu decido o que o outro precisa. Porque eu não dou autonomia para ele, eu não gero autonomia, eu não pergunto o que ele precisa, eu decido o que ele precisa. Eu creio que o Emerson, pastor Emerson, deve lembrar de um americano chamado Kent Mays, que morava em Natal, e ele gostava demais de churrasco, e carne é caríssima nos Estados Unidos. Então, nós trabalhávamos com crianças carentes, e ele então disse, pastor, nós vamos fazer o congressinho das crianças. Reuniu umas 100 crianças, 90 pelo menos eram não luteranas, e umas 10, 12 eram nossas naquela época, membros, filhos de membros. E aí, o que fizemos? Ele disse, olha, eu quero dar o almoço, mas eu quero dar um churrasco. E eu quero que compre carne boa. Porque essas crianças talvez nunca comeram um churrasco realmente. Tá bom, vamos fazer. Aí uma senhora lá, ela disse, pastor, isso não vai dar certo. Diz, por que não? Não, essas crianças não vão comer. Diz, não, mas como não? Pois não deu outra. Fizemos aquele churrasco de contrafilé, bonito, macio, com todos os ingredientes. As crianças, não gosto, não quero. Por quê? Porque não conheciam. Não sabiam o que era um churrasco, porque aquele sabor não era. O máximo que conhecia era o churrasquinho de gato com cominho e com temperos, onde o sabor do tempero ressalta.
E não deu outra, no meio as pessoas, os adultos se servindo, algumas crianças, e a maioria só com arroz e farofa, porque nem maionese pegavam, né? Nós corremos à padaria, compramos salsicha, molho e pão e fizemos um cachorro quente para alimentar essas crianças. Então, qual foi a questão? O americano, e eu também, a gente queria dar o melhor. Mas eu tenho que dar o melhor que o outro gosta, não o meu melhor, o melhor dele. Né? Então, ao dar uma comida gostosa para as crianças, a gente precisou dar de uma boa marca de salsicha uma comida que eles conheciam. Né? E isso para mim foi muito, primeiro assim, frustrante, e depois também revelador. Porque aí entram aspectos assim, agora nós estamos, várias congregações trabalhando com venezuelanos, então alguns lugares estão sendo doadas cestas básicas, precisa perguntar qual é o cardápio desse povo. Porque nem todo mundo come feijão e arroz como nós, o venezuelano come muito mais milho do que nós. Né? Então tem coisas de milho que não faz parte do nosso dia a dia, que é o filé para eles, né? Então, o assistencialismo decide o que eu vou dar para você. E a ação social, ela nos une e nos leva a um relacionamento, a um diálogo, e aí eu posso te ajudar. Uma situação aqui próxima, a congregação estava ajudando uma família, e aí conversando numa palestra como esta, só que presencial naquela época, eu disse que quando pessoas precisam de comida, é preciso saber por que precisam de comida. Se é que falta emprego, falta quem faça um currículo, ou até preguiça, porque também existe isso, ou falta de qualificação, para que então a gente possa se aproximar, resolver a causa problemática, para então dar uma solução a longo prazo. Enquanto isso, é necessário estar atento para que a pessoa não passe fome, para que depois tenha o seu próprio ganho. Mas isso não dá para fazer com 200, com 500. Isso é um trabalho mais personalizado, mais próximo. Né? E aí eu falei isso numa liga de leigos, uma congregação, e eles descobriram que uma família que estava passando necessidade, e se ela tivesse um ar-condicionado na casa, o filho que estava no hospital podia vir para casa, mas ele não podia passar calor. A Liga de Leigos comprou um ar-condicionado, instalou na casa, a mãe que estava no hospital cuidando da criança voltou para o emprego dela e resolveram o problema da cesta básica. Né? Então, há às vezes a necessidade de você chegar junto para algo maior do que aquilo que você está propondo fazer. Aí alguém quer oferecer, diz, olha, vamos oferecer curso de corte e costura para essas mulheres ali. E quem diz que aquelas mulheres querem aprender corte e costura? De repente querem aprender a cozinhar. E de repente você tem 20 mulheres e 2 querem aprender a costurar e ganhar dinheiro com isso. E as outras 3 querem outra coisa. E 2 querem ser pedreiro. Nós temos venezuelanas aqui em Canoas fazendo curso de pedreiro, porque hoje apartamentos querem mulheres pedreiras para que façam serviços dentro do apartamento e não sujem tudo como a maioria dos homens faz. Então existe um preconceito nesse sentido, assim, e também a história, né, de que há zelos, né? Então, assim, esses aspectos, eles são muito importantes quando a gente se envolve. Pronto. Alguma pergunta até aqui? Agora eu vou entrar em conteúdo, eu vou sair dos conceitos. Como ninguém abriu o microfone, vamos continuar. Se nós lêssemos Lutero, nós perceberíamos que em 1520 ele falou muito de ação social. Quando ele descobriu que o justo viverá por fé, o que aconteceu? Ele percebeu
que este que é justificado por Jesus é usado por Jesus, é usado por Deus para expressar amor aos outros. E aí nós poderíamos pensar o que é ação social, além do que já foi dito. Opa, eu vi Heron aí, o nosso coordenador nacional de ação social, agora apareceu do meu lado aqui. Que bom, Heron, boa noite, bom tê-lo aqui. Então, Lutero escreve o livro da liberdade cristã sobre duas frases. Um cristão é senhor livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém. Quando eu creio, eu estou liberto. Eu não tenho obrigação nenhuma para ser salvo, porque Jesus me libertou, ele me colocou apenas debaixo dele. Mas quando eu estou apenas debaixo dele, eu sou instrumento para fazer o que ele quer que seja feito. E aí, a segunda frase de Lutero diz: um cristão é um servo prestativo em todas as coisas e está sujeito a todos. O amor nos faz servos uns dos outros. E quando agimos neste servir uns aos outros, algumas coisas a gente precisa observar. Existem metodologias e existem forças que nos movem. E eu quero trazer para vocês um elemento que a gente às vezes não percebe. O culto nos joga para a ação social. O culto nos impulsiona para a ação social. Como assim? Como assim? Eu vou tentar em 3 minutos resumir um culto. Eu ouvi aí vários falarem alemão no início, eu também falo alemão, não só alemão, aber ich spreche auch Deutsch, ja. Como é que se chama culto em alemão? Uma vovó aí, abra esse microfone e me diga, como é que se chama culto em alemão? Gottesdienst. Gottesdienst. E o que significa Gottesdienst? Servir a Deus. Servir a Deus. Ou não? Pensem bem. Gottesdienst é o servir de Deus. Vocês perceberam? O servir de Deus. Gottesdienst. Dienst von Gott. Então o culto é o lugar que Deus nos serve. Ele vem a nós por meio do perdão, vem na palavra, vem no sermão, vem na Santa Ceia. E aí, ele nos preenche, ele nos traz das suas bênçãos espirituais de uma forma muito abundante e clara durante o culto. Ele nos alimenta com a palavra cantada, com a palavra lida, com a palavra pregada e com a palavra encarnada no corpo e no sangue, pão e vinho. Então ele vem e nos alimenta, ele nos serve o culto todo. Depois do sermão, aí parece que agora é a nossa vez. Nós vamos ofertar, devolver a Deus. Talvez não temos o que devolver. O nosso privilégio é consagrar parte de tudo que ele nos deu. A oferta, eu não posso ofertar do que eu não recebi. Então a oferta podemos usar devolver. Eu gosto mais do consagrar especificamente para a obra do Senhor parte do que ele nos deu. E aí vem a ceia, e como é que diz a liturgia lá na oração da despedida? Por favor, os pastores se contenham, vamos ver se alguém lembra, porque a gente sabe de cor, lá na oração da despedida, depois da Santa Ceia.
Talvez na pandemia não fomos tanto na ceia, não ouvimos tanto a expressão. Né? Alguém lembra como é que é aquela oração de ação de graças? Ultimites? Isso, Senhor, agora despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as gentes e para a glória de teu povo Israel. Ih, o resto esqueci. Isso, pronto. Essa parte. Veja, quando o culto chega no seu ápice, no corpo e sangue, a gente diz, olha, agora pode me despedir. Foi tão bom, eu estive quase no céu. Pode me despedir. E aí, Deus fala por meio do pastor para todos nós. Todas as vezes que comerdes e beberdes este cálice, e nós respondemos, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E aí o pastor diz, oremos. E o que nós dizemos na oração? Onipotente Deus, nós te rendemos graças, porque nos reconfortaste por este dom da salvação. E aí o pedido, suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo. Que o culto, que chegou no seu ponto mais alto na ceia, nos leve a uma ardente caridade, a um amor incondicional ao nosso próximo. A partir disso, eu desenvolvi a seguinte frase: o culto é Deus servindo o seu povo. E a ação social é Deus servindo, por meio do seu povo, aqueles que não vieram ao culto. Por isso, no final, na bênção, quando a gente já está dizendo, vamos embora, Deus diz por meio do pastor, diz, espere um pouco. Lá fora, você não vai conseguir viver sem mim. E eu quero que você volte aqui, por isso eu vou contigo. É isso que diz a bênção. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. É como se dissesse que o Senhor não permita que você saia do olho dele. Que você não se distancie do Senhor a uma distância que ele não possa lhe ver. Por quê? Porque lá fora você vai estar representando, você vai estar fazendo a obra de Jesus na vida das pessoas. E você vai precisar também de que este Jesus lhe traga de volta para a próxima atividade na igreja, para o próximo culto, para ser servido de novo. Por isso que ele vai junto conosco. Lutero chama isso de que nós somos como pequenos cristos para o outro. As pessoas veem Jesus em nós. Mas ele usa também o termo máscaras de Deus. Ou seja, por um lado, Jesus habita em nós e nós apresentamos por meio da nossa vida, das nossas ações, Jesus se torna conhecido para os outros. E por outro lado, também por vezes, Jesus usa pessoas para que nos estimulem a amar, para que nos desafiem a amar. Então, isso dentro do conceito de vocação. Dito isto, percebemos então que Deus cuida de nós para uma atuação pelo próximo, pelo outro. E uma das frases que Lutero escreve no livro da Liberdade Cristã, ela trata da questão assim de que eu não preparei a página exatamente para ler, mas a vida cristã não é para ser vivida para nós. Ela é essencialmente uma vida a ser vivida para os outros.
porque o Jesus não precisa daquilo que nós somos capazes de fazer. Jesus, ele quer que nós creiamos nele. Mas ele tem, sim, o objetivo de chegar às pessoas, e ele faz isso por meio de nós. E para que isso possa ocorrer, ele produz em nossa vida os frutos do Espírito Santo. É Deus fazendo coisas acontecerem por meio da nossa vida. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. E nesse sentido, eu acabei de abrir o arquivo para ler a frase exatamente de Lutero, que está dentro do livrinho da Liberdade Cristã, diz assim: a pessoa não vive somente para si mesma nesse corpo mortal para operar nele, mas também para todas as pessoas na terra. Sim, ela vive somente para os outros e não para si. Pois para isso sujeita o teu corpo para assim poder servir aos outros com mais sinceridade e liberdade, como diz Paulo em Romanos 14, 7. Pois nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos é para o Senhor que vivemos. Se morremos é para o Senhor que morremos. Por isso não se pode, aliás, por isso não pode acontecer que seja ela ociosa nessa vida e sem obras a favor do próximo. Pois é necessário que fale com as pessoas, haja e lide com elas como também Cristo. E aí Lutero acrescenta aquela frase famosa de que isso não vai salvar ninguém. Ele diz: nada disso, porém, lhe é necessário para a justiça e a salvação. Estas ações não são para nos salvar, mas são porque somos salvos. Jesus é visto em nossa vida. E se nós estivéssemos presencialmente, facilmente vocês iam mencionar histórias onde pessoas perguntaram para vocês se vocês são cristãos sem você dizer nada, só pelo jeito de ser e agir. E aí eu retorno para o que eu disse antes, e digo agora de uma forma diferente. Na ação social cristã, Jesus precisa aparecer. Porque ações pelas pessoas, qualquer ser humano pode fazer. E tem muita organização cristã e não cristã fazendo. Mas quando é o cristão trabalhando, é Deus trabalhando. Por isso, ele precisa aparecer nas ações. Como assim? Como é que eu colocaria Jesus dentro de uma cesta básica? Às vezes a gente tenta colocar Jesus dentro da cesta básica, obrigando as pessoas a ouvir um pequeno sermão do pastor antes de receber a cesta básica. Já fiz isso também. Mas hoje eu penso que tem formas mais significativas de colocar ele dentro. Alguns poderiam colocar dentro uma Bíblia, um folheto, um livrinho da hora luterana. Tudo isso é importante. Mas às vezes essa cesta básica chega a uma pessoa que não tem o hábito de ler, ou nem saiba ler. Existem duas formas que eu tenho usado e tem sido muito significativo. Uma é fazendo uma mensagem de 3 minutos, e a outra é fazendo uma oração envolvendo essa mensagem. E eu vou contar para vocês. Às vezes você chega a uma pessoa, eu estou falando hoje de ação social só no campo mais trivial da igreja, que é a cesta básica, e ação social não é ajudar pobre, é ajudar a gente. Mas a necessidade das pessoas pobres é mais evidente e é o que mais move a igreja. Então, por isso que eu estou permanecendo aí nesse nível mais básico das ações. Vamos falar no Pai, no Filho e no Espírito Santo quando entregamos uma cesta básica a alguém.
Primeira questão. Às vezes você chega na casa, a pessoa diz, foi Deus que lhe mandou aqui. Aí você diz, não, foi Deus não, foi o pessoal da ação social que me mandou. Não, foi Deus. Porque se a igreja lembrou daquelas pessoas, isso foi um agir de Deus antes, nos movendo, nos levando a amar, nos dando condições de comprar, enfim. E por outro lado, às vezes, a pessoa diz, foi um milagre. Sim, foi um milagre, porque se não viesse de você, não haveria almoço naquela casa. E como é o normal de ter almoço? É ter dinheiro, ir comprar e vir em casa e fazer. E se nada disso existia, e de repente Deus manda você até lá, é um milagre. Perceba-se parte de um milagre. E aí, chegando nessa situação, falar com aquela família, com aquela pessoa, e dizer, olha, aqui está algo que Deus traz a você por meio de nós. Para que isso acontecesse, ele abençoou agricultores ali, que plantaram arroz, feijão, milho, e você pode olhar soja, o óleo de soja, normalmente, você pode olhar os ingredientes e até tiver tempo olhar de onde veio. Ele abençoou famílias agricultoras em tal estado, às vezes é outro estado. E lá, essas famílias plantaram, Deus regou a terra com chuva e também deu o benefício deles terem o sustento para a sua família. Esses produtos foram até uma empresa. Essa empresa teve empregados, pagou salário e essas pessoas ganharam o seu ganha-pão trabalhando, processando estes alimentos. E esses alimentos chegaram ao supermercado, chegaram a um atacadista. Lá também teve empregados que receberam seu salário e sustentaram sua vida, sua família. E na nossa igreja, irmãos e irmãs tiveram a visão amorosa de comprar esses produtos para disponibilizar para hoje chegar até você. Veja como Deus cuida da criação e de você. E esse Deus que cuida do seu corpo, ele também cuida da sua alma. Não sei se você já sabia, mas Jesus pagou os pecados de toda a humanidade e os seus e os meus. E esse Jesus, por meio da palavra, quer nos atrair para crermos nele para a salvação. E nós não precisamos nos preocupar de que fazer. Ele faz isso por obra do Espírito Santo na nossa vida, quando nós ouvimos a palavra. E esta palavra é pregada na nossa igreja, em tal lugar, e ela pode ser lida, pode ser ouvida por você também. E aí você termina. Será que aquela família vai conseguir fazer uma refeição sem lembrar de Jesus, de você e da sua igreja? Porque você agrega um valor àquilo que você dá a ela, aquilo que você compartilha. Você dá o significado que Deus dá às coisas. E aí, a ação social cristã é totalmente diferente de qualquer outra, de um Lions Club, de um Rotary, que fazem serviços às vezes muito maiores do que nós, porque movimentam muito mais recursos. E nós temos dentro do nosso trabalho o rosto de Jesus, o coração de Jesus, a obra de Jesus para a salvação das pessoas. Esse é um grande diferencial da ação social cristã. Mas ela também, ela pode se dar em outros campos, na capacitação de pessoas, no uso dos meus conhecimentos, da minha profissão a serviço de alguém. E, nesse sentido, um recadinho ainda. Todos nós conhecemos a história do peixe e dizemos, olha, a gente não deve dar o peixe, deve ensinar a pescar. Nós do departamento acreditamos que não se consegue ensinar a pescar sem pescar junto.
É preciso estabelecer um relacionamento próximo, de valorização do ser humano, de valorizar aquela pessoa, de dar nome, de dar significado à vida dela. Uma pessoa que é assistida pela ação social da igreja, ela precisa ter diante dela a clara oportunidade de crer e ser salvo, inclusive estar membro da igreja de onde eu sou. Eu preciso dar este significado e esta oportunidade a ela. E de repente, para que isso aconteça, eu vou precisar ter uma igreja mais perto dela, se ela mora distante da sede da igreja, ou um grupo de estudo bíblico, ou alguma coisa. Então, o desafio nosso não é encher estômagos, mas encher a vida de pessoas com a presença de Jesus. E onde Jesus está presente, não falta comida, roupa, calçado e salvação. Essas coisas nós experimentamos nas nossas vidas. Quando Jesus está presente, não falta. Podemos olhar para os milagres de Jesus. Quando os discípulos disseram, olha, manda embora porque só tem 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus diz, não, manda sentar. Não dá para despedir pessoas assim. Deem vocês mesmos de comer. E os discípulos ali, bem luteranos, dizem, mas só tem pouco dinheiro no caixa. Aí Jesus disse, não, manda sentar, orou e mandou distribuir. Deu para todo mundo e pá, aí assim, aquele sentimento, fizemos tudo. Não, fez não. Deixa o povo agora ir embora, recolham o que sobrou, porque daquilo que eu dou, não pode haver desperdício. Eu estou agora colocando palavras minhas em cima do texto para dar um significado a ele. Eu tenho trabalho ainda para fazer. Juntem tudo, porque bênçãos de Deus não podem ser perdidas. Né? Então, o nosso tempo se foi, do 20:50. Então, amém. Só uma frase de conclusão ainda assim. É empolgante falar de Jesus desta forma, porque é dessa forma que ele se revela na palavra e por meio de nós. Nós sabemos ditados populares, palavras convencem, exemplos arrastam, e muitas vezes, como igreja, queremos só convencer com palavra. E esquecemos de que as atitudes que estão presentes, que são a essência da ação social, são o grande mobilizador da vida humana. E aí, isso diz respeito a acolhimento e tudo mais. Nós fizemos uma pesquisa, já estamos com resultado fantástico, muita coisa para fazer. E pensar como Deus pensa sobre as pessoas é uma forma de acolhimento. E Deus pensa no ser humano integral, não só na alma dele. Pensa no corpo, na família. Quando ele curou 10 leprosos, a gente normalmente malha os 9 que não voltaram e elogia o samaritano. Mas os 9 não voltaram porque eles tinham uma religião que impedia, aliás, que exigia deles uma série de protocolos para eles se inserirem na sociedade. O samaritano não tinha nada disso. Quando ele viu que estava curado, voltou lá e agradeceu. Então, que a gente esteja atento para que a nossa fé não nos impeça de amar. Ah, que frase esquisita. Porque às vezes, na nossa forma de viver a fé, nós colocamos tantas dificuldades e tantas pessoas para fora do círculo,
quando na verdade a nossa tarefa é anunciar para acolher. Se alguém entre nós comete um pecado, a primeira vontade é excluir ele da igreja, para se livrar dele, pensando que com isso nós somos mais puros. Na verdade, o que Jesus quer é que todos creiam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A nossa tarefa, claro, não é tolerar o pecado, mas é especialmente amar as pessoas como Cristo amou, para que, percebendo em nós o amor de Jesus, possam nele crer para a salvação eterna. Agora sim, eu posso voltar a ler a frase do texto de 1 João 3,18, que diz: meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Quando Jesus diz na Bíblia, quando a palavra, por meio do apóstolo João, diz um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações, eu posso concluir que existe amor falso. E este, com certeza, é aquilo que se chama amor e não é, porque as atitudes não combinam com o que a pessoa fala. O amor verdadeiro, diz o texto, ele se mostra, ele se torna visível, ele se encarna nas ações. E é isso que Jesus fez. O amor de Jesus se tornou conhecido e visível por nós por meio daquilo que ele fez por nós. Agora sim, amém. Pastor Emerson. Obrigado, pastor. Acho que podemos fazer algumas perguntas, se o senhor nos permitir. É possível? Tranquilo, tranquilo. Até meia-noite é hoje. Até meia-noite é hoje, né? Eu estou vendo que tem gente que já até enfeitou o pinheiro de Natal, hein, Leonilva? Olha lá o pinheiro de Natal da Leonilva, piscando lá no fundo. Ela tá no clima do comércio, né? Que já enfeitou as vitrines antecipadamente esse ano. Show, depois tem que curtir mais a fase. Pastor, eu vou iniciar fazendo uma pergunta, e se alguém mais dos irmãos depois quiser fazer uma pergunta. Quando o assunto é ação social na igreja, nós temos sempre os dois lados. Por um lado, aqueles que às vezes não são motivados, ou então não percebem a importância do assunto, e por outro lado, às vezes, alguns que são motivados, mas não sabem como fazer, ou não encontram uma maneira, assim, prática de colocar a sua vontade em ação. Então, a minha pergunta é no sentido mais prático. Existe uma forma, aquilo que não pode faltar, como começar uma ação social numa congregação, especialmente levando em conta que nós somos uma congregação de centro urbano. Tem diferença numa ação social urbana e rural? Rapaz, hoje é dia 11, isso a gente teria que falar dia 18, de tão longa que vai ser a resposta. Tá, primeiro, a questão do não motivado e não saber fazer, isso é verdade. Muita gente já se frustrou, ajudou uma pessoa e a pessoa usou mal, virou as costas, uma série de coisas. Por isso, uma das primeiras questões é: eu não dou esmola no portão de casa. Eu me relaciono com a pessoa e eu descubro, às vezes, quando eu digo eu, não eu quero dizer cada um de vocês, a gente descobre que ela às vezes precisa coisas diferentes do que ela está dizendo. Então, é estabelecer o relacionamento, o conviver, o andar junto, e ele vai nos ensinar a agir. Um segundo ponto: se eu ajudo alguém, eu preciso dizer para esse alguém o que eu espero dele. Porque do contrário, eu espero coisas dele que ele não vai adivinhar, e adivinho não vai para o céu, né? Eu preciso dizer: olha, eu vou lhe ajudar
eu vou lhe dar cesta básica 3 meses, mas durante esses 3 meses eu vou imprimir para você aqui 5 currículos que eu quero que você leve em empresas para que você consiga. E, mas eu não tenho dinheiro da passagem para ir até a entrevista. Eu lhe dou o dinheiro da passagem, mas você vai. E eu vou atuar junto dele de uma forma próxima. Eu vou estabelecer um relacionamento. Do jeito como Jesus fez conosco, para nos salvar, ele veio junto de nós. E então ele agiu por nós, se relacionando conosco, né? Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo, que você diz, a diferença da ação social rural e urbana, sim, os desafios são totalmente diferentes, mas o ser humano é o mesmo. Inclusive, a ação social para os ricos é diferente e muito mais cara do que a ação social para pobre. Por isso, nós normalmente relacionamos a ação social como ajudar pobre, porque ajudar pobre é barato. Ajudar rico nas suas necessidades custa mais. Porque, às vezes, o rico, a única coisa que ele tem é dinheiro, o resto falta tudo. Falta amor, faltam amigos, falta visão, né? E tudo mais. Então, nesse sentido, atender socialmente às necessidades de uma pessoa rica exige um investimento. Eu vou precisar ter um ambiente mais confortável para recebê-lo, porque ele tem outros hábitos, mas ele precisa da ação cristã com uma visão ampla social. Tem muita família rica sofrendo com drogas, com violência contra a mulher e tanta coisa, precisando da ação social da igreja. Mas ali, custa mais que R$30, vai ter que ter um investimento, vai precisar, às vezes, uma forma de presença totalmente diferente daquilo que a gente tem para oferecer no dia a dia. E na região rural, existe o aspecto assim, ó, às vezes não falta comida, mas faltam tantas outras questões que são fáceis para nós. E aí, para exemplificar essa questão, eu vou contar uma historinha do meu pai do Carnaval 2015. Então, chegando aí, passei o Carnaval lá e ele disse, olha, eu gosto dessa questão de ação social, mas aqui não tem o que a gente fazer, aqui não tem pobre. Eu disse, pai, mas o senhor faz muita ação social. Mas eu acho que não, diz ele. Ele diz, olha, quando a máquina passa na estrada, estrada de chão, toda a área da propriedade dele, quando a máquina passou, ele faz isso até hoje. Ele vai lá com a enxada para derrubar, para tirar as pedras maiores que ficam, lá tem um bueiro para abrir. Quando chove, dá uma vala em algum lugar, ele vai e ajeita. Diz ele, mas isso é o mínimo que eu devo fazer? Diz, sim, mas beneficia os outros. Porque você não faz só para você, é para a sociedade. Todos os que passam ali na estrada usufruem disso. Diz, se for assim, então tem outras coisas. Aí a pouco ele saiu assim, olha, mas se isso for, então eu acho que todas aquelas crianças que nasceram quando tinha poucos carros aqui e eu levava os casais para o hospital para a mulher ter o filho, aí ele pensou um pouco, disse, mas eles davam a gasolina, né? Aí eu disse, mas eles não tinham carro. Eles, se não houvesse o motorista, não ia. Então, assim, às vezes é a forma como nós olhamos o que é ação social. Ação social é usar daquilo que Deus me fez para beneficiar o todo. Dentro desse todo, às vezes, pessoas individuais. Por isso, uma frase. Eu gosto de frases que me marcam. Se os problemas do mundo lhe parecem muito grandes, abrace e resolva os problemas do mundo de uma pessoa.
nós, igreja, precisamos aprender a fazer coisas que resolvam o problema. Porque às vezes a gente se alegra quando dá 200 cestas básicas e não consegue perceber o valor que é ajudar uma família a não precisar mais de cesta básica. Eu não estou dizendo que aquelas 200 famílias que receberam não precisavam. Mas é gostoso, e Heron está aí, é congregado lá em Natal, é muito gostoso para a gente perceber que a gente fez parte da história de alguém. Em Natal tem uma menina que é dentista, ela estudava, aliás, morava junto da linha do trem. Linha do trem, vocês sabem que não é grande coisa. Normalmente ali mora quem não tem outro lugar. Ela conseguiu, por meio de reforço escolar, passar no Enem e fazer gratuito, 100% de bolsa, numa faculdade particular, o curso de odontologia. A família dela todinha tem sorriso bonito hoje. Porque houve um apoio e ela venceu. Claro que foi mérito dela passar na prova, mas ela sabe que para passar, teve gente que estendeu a mão. Então, nesse sentido, assim, o que motiva é quando nós conseguimos ajudar as pessoas a ver o que nós estamos vendo. E às vezes isso é visitar, contar uma história, levar a conversar com alguém que venceu porque alguém estendeu a mão, enfim. Uma coisa que não motiva e não mobiliza pessoas é reclamar que elas não fazem nada. Tem gente às vezes que diz, porque aqui ninguém ajuda, ninguém faz nada. Pronto, se ninguém faz, nem você está fazendo, então não peça. Obrigado, pastor. Mais alguém teria algum comentário, alguma pergunta para fazer ao pastor Ayrton? Seu Heron, o senhor que já foi congregado do pastor Ayrton, o senhor quer dizer um oi aí para ele, boa noite? E boa noite para o seu Heron hoje é o participante mais distante fisicamente que está aqui na sala. Ah, não, é o Douglas, né? O Douglas está lá no Canadá, é mais longe, mas depois dele é o senhor, então é o segundo. Seu microfone está fechado, seu Heron. Agora abriu. Boa noite a todos. Uma satisfação participar com vocês aí dessa live e aprender mais um pouco sobre ação social, porque cada vez que a gente conversa com alguém ou com um grupo sobre ação social, a gente sempre aprende alguma coisa. E deixar o incentivo aí para que todos sejam mordidos por esse vírus aí da ação social, que esse é o vírus que não tem cura ainda e a gente torce para que nunca tenha cura. Então, se você for mordido, pode aproveitar que vai ser uma coisa boa na sua vida. Você vai ganhar muito mais do que recebeu, né, do que recebe, e tudo isso aí que o pastor falou aí da satisfação de você ver alguém sair de uma situação difícil, não muito boa, para uma melhor, sim, muito gratificante. E você se propor de ser um servo de Deus, de ser o porta-voz do que Deus quer para as pessoas, também é maravilhoso. Então, a gente incentiva que vocês continuem no trabalho aí de ação social de vocês, né, e querendo, assim, compartilhar algumas coisas ou saber mais em um determinado assunto ou determinada situação, o DAS, né, está assim à disposição de todos vocês aí. Obrigado. Legal. DAS é Departamento de Ação Social. Só reforçar a frase do Heron, você recebe muito mais do que dá quando você se envolve com as pessoas. O ser humano, ele é fantástico, porque ele é capaz de nos dar, seja em alegria, seja em novas histórias, seja em construção da própria história, enfim, né? O ser humano é essa obra divina, fantástica, né? Pastor Emerson? Obrigado mais uma vez, pastor. Mais alguém ainda gostaria de fazer alguma pergunta?
Muito bem. Se não há, pastor Ayrton, nós queremos imensamente agradecer pela sua disponibilidade, agradecer por esse momento de edificação, onde a gente pôde certamente refletir e pudemos crescer, sim, isso nos possibilita também avaliar e reavaliar as nossas atitudes e também as nossas oportunidades que nós temos como cristãos, também para colocar o amor em prática. E eu acho que um conceito que talvez para muitas pessoas tenha sido hoje algo de novidade, tenha sido a ideia de que a ação social não é algo que se faz apenas para pobre. Eu acredito que se a gente fizesse uma pesquisa, seria muito reveladora no sentido de que muitos iriam dizer, eu de fato nunca havia pensado dessa forma. Vai ser até interessante, depois a gente vai perguntar ali no grupo do estudo bíblico quem é que descobriu dessa forma ou quem é que já pensava, e a gente lhe informa o resultado. Obrigado, pastor. Legal. Pastor, se alguém quiser entrar em contato com o senhor, com a diretoria da IELB, está aberto para isso, onde ele pode fazer? Está no chat, ayrton@ielb.org.br. Muito obrigado. Então, anotem aí o e-mail do pastor, se alguém depois tiver alguma dúvida ou alguma coisa que gostaria de saber melhor, então também pode se reportar a ele. Nós vamos, antes do nosso encerramento, mais uma vez agradecendo, então, pastor, a gente sabe que a agenda de vocês é bastante corrida e a gente agradece a prontidão. Também tem o WhatsApp ali, ele colocou. Nós vamos fazer a nossa oração do momento final e temos 2 pedidos de oração que foram colocados ali, pela Eda Ribeiro Costa e também pelo restabelecimento de saúde da Samanta. Mais alguém teria um pedido de oração especial de gratidão ou de pedido a Deus? Sexta-feira, reunião dos chamados. Sexta-feira agora? Reunião com as diretorias, né? Com a diretoria não, com os seminários. Ok, o Lucas está pedindo oração também por todos os seminaristas que estão em fase de expectativa da sua formação. Vamos orar por isso também. Pastor Emerson, por favor, coloque também o Diógenes na sua oração. Obrigada. O Diógenes, obrigado, Esther. Mais alguém? Então, nós vamos falar com Deus em oração. Bondoso e gracioso Deus, misericordioso Pai, somos-te imensamente gratos por todas as tuas bênçãos e por mais este privilégio que tivemos esta noite de nos reunir aqui e nos encontrar com irmãos de tantos lugares, e esta noite ter a oportunidade de ouvir o pastor Ayrton, que também é teu servo, nos falando a respeito da palavra de Deus, levando em consideração a prática social cristã e nos fazendo refletir de como nós podemos também colocar em ação no mundo o teu amor através das nossas atitudes. Pedimos-te a Deus que tu nos ensine, que tu nos motive, e também te pedimos perdão pelas muitas vezes em que nós deixamos de ouvir a tua palavra ou deixamos de ser um pequeno Cristo quando temos muitas oportunidades em nossa frente. Abençoa todos que estão participando aqui dos momentos de estudo, bem como seus familiares e amigos. Derrama sobre todos nós as tuas bênçãos nesta noite. Guarda-nos, protege-nos de todos os perigos e de todos os males. Perdoa os nossos pecados, tem compaixão de nós. E amanhã, se for da tua vontade, nos assiste graciosamente com a tua graça, permitindo-nos acordar e te servir em mais um dia em nossas atividades cotidianas. Também queremos colocar diante de ti aqueles irmãos que estão precisando do cuidado especial para o restabelecimento da saúde. Oramos em favor de Eda Ribeiro Costa, da Samanta e do Diógenes. Olha por esses teus filhos graciosamente. Coloca sobre eles o teu Espírito Santo, lhes dando perseverança e a certeza da tua companhia. Também oramos por todos os formandos do Seminário Concórdia, que estão se preparando nesta reta final dos seus estudos e estão na expectativa de para qual lugar irão para servir-te no ministério pastoral. Bondoso Deus, olha por todos. Derrama também o teu Espírito Santo para que ele coloque as tuas bênçãos e assim dirija a cada um com confiança, com fé, para que possam te servir alegremente com seus dons e na medida daquilo que for a tua santa vontade. Também pedimos pela diretoria nacional da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, da qual o pastor Ayrton faz parte,
e pedimos a tua bênção sobre todos os integrantes na condução da administração de nossa igreja. Abençoa todas as congregações, distritos, paróquias e todas as famílias que se congregam em nossa igreja. Ajuda-nos e ensina-nos a ser uma igreja que leva a tua palavra para todas as pessoas. Ouve-nos, ó Deus, em nome e por amor de Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Salvador. Amém. Nossa gratidão a todos que permaneceram conosco nesse estudo. Lembramos que na quarta-feira que vem estaremos aqui de novo e semana que vem, continuando o nosso estudo sobre o livro de Romanos, estudaremos sobre a santificação. Então, fiquem à vontade agora, quando quiserem se despedir, bater papo, tomar café, tomar água, falar um alemão, fiquem à vontade, tá bom? Deus abençoe a todos.